Hoje, você vai conhecer 3 histórias reais que vão te fazer pensar 2 vezes antes de ignorar aquele arrepio na nuca. Porque o medo pode estar muito mais perto do que você imagina. Isso aconteceu há alguns invernos. Eu tinha finalizado meu divórcio cerca de 6 meses antes, e para dizer o mínimo, eu precisava de um recomeço. Cristina, minha namorada na época, sugeriu que fizéssemos uma viagem para algum lugar tranquilo, algo que me afastasse do caos que eu vinha enfrentando. Encontramos uma cabana para alugar à beira de um lago no interior do estado de Nova York, e eu reservei por uma semana sem pensar muito. O lugar era exatamente o que eu precisava. Uma casa moderna, porém aconchegante, posicionada bem em frente ao lago, cercada por uma floresta e com poucas outras propriedades ao redor, a maioria delas vazia, já que não era exatamente alta temporada para estar à beira do lago. Para mim, isso era um bônus. Eu queria estar o mais longe possível da civilização. O anfitrião não estaria presente, mas deixou instruções detalhadas sobre onde encontrar as chaves e algumas informações sobre a casa, o típico procedimento de aluguel por temporada. Chegamos pela manhã. Assim que descemos do carro, percebemos um pequeno pacote deixado na varanda da entrada. Não havia remetente, apenas um bilhete escrito à mão que dizia: aproveite sua estadia. Certifique-se de se manter aquecido. Achei até um gesto simpático, mas algo no pacote me deixou intrigado. Dentro dele havia apenas uma pequena caixa de fósforos. Achamos um presente de boas-vindas meio estranho, mas inofensivo. Cristina riu e comentou que as pessoas do interior sempre foram um pouco excêntricas. Depois disso, não pensamos mais no assunto. Os 2 primeiros dias foram exatamente o que eu precisava. Longas caminhadas pela neve, bebidas quentes ao lado da lareira, silêncio absoluto. E devo mencionar que a neve não parava de cair desde o momento em que chegamos. Não era exatamente uma nevasca, pois não havia ventos fortes ou neblina, mas a paisagem estava coberta por um branco intocado, criando uma atmosfera perfeita. A casa tinha um layout bem interessante. O quarto principal, onde dormíamos, ficava no segundo andar e tinha enormes janelas que davam vista direta para o lago. O telhado devia ser fino, porque conseguíamos ouvir o som dos flocos de neve caindo. Algo relaxante, quase hipnótico. Acima da cama, ainda havia uma claraboia, permitindo que adormecêssemos olhando para o céu coberto de neve. Na terceira noite, depois da meia-noite, acordei com um som estranho. No início, mal conseguia ouvi-lo por causa do vento e da neve, mas logo percebi o que me incomodava. O barulho era diferente, artificial, algo mecânico, destoando completamente dos sons naturais do ambiente. Levantei da cama com cuidado para não acordar Cristina e me aproximei da janela. O que vi me deixou perplexo. No meio do lago congelado, havia um snowmobile. Ele se movia devagar, como se o motorista estivesse incerto sobre a firmeza do gelo. Até aí, nada muito fora do comum. Muitas pessoas dirigem snowmobiles sobre lagos congelados no inverno. Mas o que me deixou desconfortável foi o horário. A neve estava mais intensa agora, reduzindo a visibilidade, mas ainda consegui distinguir o formato do veículo. O condutor parecia estar hesitante, como se estivesse procurando algo. E então, de repente, ele parou completamente. Fiquei observando, tentando entender o que estava acontecendo. E então percebi algo que me fez gelar por dentro. A pessoa no snowmobile começou a acenar, freneticamente, na direção da nossa casa. Ela estava gritando, embora eu não conseguisse ouvir as palavras, mas parecia estar pedindo ajuda. A questão é, como essa pessoa sabia que havia alguém na casa? Minha mente estava em alerta, mas a possibilidade de alguém estar em perigo falou mais alto. Corri para acordar Cristina e expliquei o que estava acontecendo. Depois, me vesti rapidamente, desci as escadas e saí para a varanda. O frio era cortante, mesmo com todas as camadas de roupa que eu vestia. Assim que abri a porta, pude ouvir claramente os gritos. Era uma mulher. Ela clamava por ajuda, agradecendo por finalmente ter encontrado alguém. Dizia, entre soluços e desespero, que havia perdido seu filho na tempestade. Naquele momento, não havia dúvida. Eu precisava ajudá-la. Uma criança sozinha no meio de uma tempestade de neve não sobreviveria por muito tempo. Enquanto me aproximava dela, fui percebendo mais detalhes. A mulher estava enrolada em um casaco de pele grosso, e seus cabelos estavam presos em uma trança apertada. O gelo sob meus pés estava sólido, sem rachaduras, o que me tranquilizou quanto ao risco de alguém ter caído na água. Mas algo ainda me incomodava.
Ela disse que o menino tinha fugido de casa. Isso me fez hesitar. Eu esperava que ela dissesse algo como ele caiu do meu snowmobile e eu não percebi. Mas a ideia de uma criança fugindo de casa, no meio de uma nevasca, não fazia sentido. E então comecei a pensar em outra coisa. Como alguém poderia não notar que seu próprio filho caiu de um snowmobile? A adrenalina estava me cegando até aquele momento, mas minha mente começou a encaixar as peças. Eu estava prestes a perguntar mais detalhes quando ela falou algo que me fez congelar no lugar. Você ainda tem aqueles fósforos? Foi um choque. Por um instante, não entendi. Mas então tudo se encaixou de uma vez. O pacote, o bilhete. Ela havia deixado aquilo para nós, não o anfitrião. Ela, antes que eu pudesse reagir, a mulher enfiou a mão dentro do casaco e puxou uma arma. Apontou para mim e exigiu minha carteira e meu celular. Não tive escolha. Entreguei tudo a ela sem hesitar. O assalto durou menos de 30 segundos. Assim que pegou meus pertences, ela subiu no snowmobile e acelerou para dentro da tempestade, desaparecendo na escuridão branca. O choque me manteve paralisado por alguns segundos. Mas assim que voltei a mim, corri de volta para casa, gritando para Cristina chamar a polícia. Ela já estava no telefone quando entrei, trancando todas as portas e janelas. Os policiais chegaram cerca de 1 hora depois. Mas a essa altura, a neve já havia apagado qualquer rastro que aquela mulher pudesse ter deixado. Eles encontraram um velho acesso para barcos do outro lado do lago e deduziram que ela tinha vindo de lá. Eu insisti para que continuassem procurando, mas os policiais foram claros. Com a tempestade cobrindo qualquer pista, não havia muito o que fazer. Tentei rastrear meu celular, mas ele já estava desligado. A única coisa boa disso tudo foi que o anfitrião nos reembolsou integralmente pela estadia. Ele parecia genuinamente assustado ao telefone e garantiu que não sabia nada sobre o pacote. Mas uma pergunta nunca saiu da minha cabeça. Como aquela mulher sabia que estaríamos ali? E, mais importante, por quê? Por que planejar algo tão elaborado só para roubar uma carteira e um telefone? A ideia de que o próprio anfitrião poderia estar envolvido me assombrou por um tempo, mas nunca consegui provar nada. Por um bom tempo, cheguei a acreditar que minha ex-mulher tinha algo a ver com isso. A simples ideia dela rindo da minha cara me deixava furioso. Mas, no final, nunca consegui entender o motivo real por trás do que aconteceu naquela noite. E isso é o que mais me assusta. Minha família possui uma casa à beira de um lago, no norte da Califórnia. Nós a visitamos por apenas algumas semanas durante o verão, quando o clima está perfeito. A casa tem 2 andares e um sótão. Quando minha irmã mais nova e eu ainda éramos crianças, costumávamos subir para o sótão e fingir que estávamos acampando, levando sacos de dormir e até nosso filhote de cachorro. Havia uma pequena janela no sótão por onde olhávamos para o lago. Adorávamos observar as pessoas lá embaixo. Quando entramos na adolescência, ficamos grandes demais para caber confortavelmente no sótão, e nossas aventuras lá acabaram. Foi um pouco triste, mas todo mundo precisa crescer. Algum tempo depois, quando nossos avós faleceram, meus pais herdaram muitos de seus móveis e pertences. Algumas peças maiores foram encaixadas na casa, mas o sótão ficou completamente abarrotado com os itens menores. Meus pais não tiveram coragem de se desfazer deles, pois era tudo que restava dos meus avós. Guardá-los lá em cima parecia uma forma de manter um pedaço deles por perto. Com o passar dos anos, ficava cada vez mais difícil para minha família visitar a casa do lago. Meus estudos e o trabalho dos meus pais nos limitavam a, no máximo, 1 semana por ano. Eles nunca quiseram alugar a casa por medo de que seus antigos objetos de valor fossem roubados ou quebrados. Assim, a casa ficava essencialmente abandonada por meses, sendo apenas mantida pelos jardineiros contratados por meus pais. Porém, alguns anos atrás, meus pais conheceram um veterano idoso que trabalhava com restauração de antiguidades. Eventualmente, assinaram um contrato de aluguel com ele por 1 ano, confiando que ele não estragaria o lugar. O homem era pequeno, desfigurado, com cabelos brancos e uma barba oleosa e desgrenhada. Sua voz era rouca e desconfortável de ouvir. Todos nós achamos sua aparência e jeito um tanto bizarros, mas meu pai, também veterano, simpatizou com ele. Dizia que só quem serviu ao país poderia entender o valor de um sacrifício e que um homem como ele merecia um lugar decente para morar. Minha irmã e eu não podíamos opinar na decisão, mas, pessoalmente, aquele velho sempre me causou arrepios. Ainda pior do que isso foi perder nosso verão na casa do lago,
já que o contrato nos impedia de visitar o local. No entanto, entendemos que o dinheiro extra ajudaria a bancar nossa faculdade, então nos conformamos. Meus pais confiavam que ele manteria a casa segura, mas, para garantir, sempre perguntavam aos jardineiros como estavam as coisas. Isso parecia uma solução equilibrada, sem invasão de privacidade, mas com tranquilidade para meus pais. Porém, os jardineiros logo começaram a relatar comportamentos estranhos. Ele passava muito tempo sentado na varanda, observando crianças no lago. Também haviam visto coisas que não se sentiam confortáveis em repetir. Minha mãe ficou horrorizada com a ideia de um velho disforme encarando crianças de sua amada casa do lago. Por meses, ela insistiu com meu pai para que cancelasse o contrato, até que ele cedeu. Quando o contrato terminou, meu pai tentou despejá-lo com suavidade, dizendo que precisávamos reformar a casa, deixando-a sem eletricidade ou água por um tempo. O homem não fez grande cena e foi embora. Para acelerar sua saída, meus pais até pagaram um extra aos jardineiros para ajudá-lo a empacotar suas coisas. Meu pai ficou visivelmente abatido, como se sentisse pena dele. Eu, por outro lado, me senti aliviado. Um ano depois, minha irmã se formou na faculdade e meus pais decidiram comemorar com uma viagem ao lago. Levaram também Bear, nosso labrador preto, que minha irmã ainda não conhecia. Quando chegamos, o sol já estava se pondo, então decidimos deixar Bear dentro de casa enquanto saíamos para jantar na cidade. Antes de irmos, notei que ele estava inquieto, com as orelhas em pé e andando de um lado para o outro, como se pressentisse algo. Mas ignorei. Ao voltarmos, senti um arrepio ao entrar na casa. Tudo parecia errado. E então, vi Bear caído no chão, arfando e coberto de sangue. Minha irmã gritou, e minha mãe pegou o celular para chamar a polícia. Sem dizer nada, meu pai foi até a cozinha e pegou uma faca. Eu o segui e subimos as escadas devagar, vasculhando cada cômodo em busca de um intruso. Quando chegamos ao andar de cima, ele parou abruptamente. Segui seu olhar e vi a escotilha do sótão entreaberta. Havia uma fraca luz de lanterna brilhando lá dentro. Senti um medo paralisante, mas meu pai, sem hesitar, puxou a escada e subiu. Eu fiquei ali, congelado. Não houve som de luta, apenas silêncio. Momentos depois, ele desceu calmamente e sussurrou que era o nosso antigo inquilino. Minha mãe veio correndo. Ao saber quem era, começou a gritar. Meu pai parecia dividido, querendo deixá-lo ir embora. Mas minha mãe não aceitou. A polícia chegou e retirou o velho do sótão. Ele estava em péssimo estado. Encontraram nossa chave com ele, o que enfureceu minha mãe, pois meu pai havia garantido que trocara as fechaduras. Bear sobreviveu, apesar dos ferimentos graves. Mas meu pai, mesmo assim, recusou-se a prestar queixa. Isso gerou uma das maiores discussões entre meus pais. Minha irmã e eu nunca entendemos porque ele sentia tanta compaixão por um homem que quase matou o nosso cachorro e invadiu nossa casa. Desde então, nunca mais voltamos à casa do lago. Aquela lembrança destruiu a imagem de infância que eu tinha daquele lugar. E, sinceramente, não sei se algum dia quero voltar. Isso aconteceu no verão passado. Eu tinha 20 anos. Meu nome é Kevin. Meu amigo James vem de uma família muito rica. O pai dele é um advogado de propriedade intelectual que tem contratos com o governo dos Estados Unidos ou algo assim. Eles têm várias propriedades pelo país e algumas internacionais. Esse é o nível de riqueza que estou falando. Uma das casas deles fica em um lago relativamente grande, mas bem isolado. O lago não é tão extenso a ponto de não se ver as casas do outro lado, mas nadar de uma ponta a outra seria um baita exercício. Os pais de James nunca estavam por perto, então ele tinha acesso ilimitado à casa e sempre convidava amigos para lá, com permissão, claro. Há algo sobre estar no lago que faz você se sentir invencível. É um sentimento diferente de estar na praia. Não sei explicar direito, mas parece mais exclusivo. Espero um dia ter sucesso suficiente para ter um desses. Como eu disse, o lago era bem isolado. Casas enormes e luxuosas cercavam a margem, mas muitas ficavam escuras e vazias. Eram casas de veraneio de gente que quase nunca as usava. Uma pena, se parar para pensar. Mas isso também tinha suas vantagens. James dava as festas mais insanas porque praticamente não havia vizinhos para chamar a polícia. Mas naquela noite foi diferente. Só estávamos nós dois, curtindo uma noite mais tranquila. Eu não queria falar muito sobre isso, mas tinha acabado de terminar um relacionamento de 3 anos e precisava de um tempo com meu amigo.
Estávamos tomando umas cervejas no cais quando notei uma luz piscando do outro lado do lago. Não lembro exatamente a hora. No começo, pensei que fosse apenas um reflexo do sol, mas quando mexi a cabeça, a luz continuava lá, piscando. Parecia que alguém estava ligando e desligando uma lanterna repetidamente. Chamei James, e nós dois ficamos vidrados, tentando entender o que era. Com o tempo, percebemos que os flashes seguiam um padrão: 3 curtos, 3 longos, 3 curtos. Na hora, não entendi, mas James estalou os dedos e disse que era código Morse. Olhei para ele como se fosse maluco e perguntei quando ele tinha aprendido o código Morse. Ele respondeu que não sabia direito, mas que conhecia aquele padrão. Significava SOS. Fiquei cético, mas olhei no meu celular. Para minha surpresa, ele estava certo. Como eu disse, talvez eu seja burro por não saber isso antes, mas nunca fui um cara que se interessa por conhecimento obscuro. A luz continuou piscando nesse mesmo padrão por mais um minuto e depois parou abruptamente. Nós dois ficamos olhando sem saber o que pensar. Poderia ser uma brincadeira, mas também havia a chance de que alguém estivesse realmente em perigo. James sugeriu chamar a polícia imediatamente, mas eu lembrei que estávamos bebendo e ainda éramos menores de idade. Eu já estava lidando com um processo por DUI, dirigir sob influência, então ser parado de novo pela polícia não era uma opção para mim. James não gostou da ideia de ignorar aquilo, e dava para ver que ele estava em conflito. A única explicação que conseguimos imaginar era um sequestro ou algo do tipo. Pensamos que talvez alguém tivesse caído e precisasse de ajuda. Mas se fosse isso, a pessoa provavelmente teria chamado a polícia. No fim, nossa veia aventureira e inconsequente falou mais alto, e decidimos investigar por conta própria. Se fosse sério, chamaríamos a polícia depois. Entramos na casa e pegamos algumas facas do irmão de James, que era um cara meio estranho e tinha um monte delas espalhadas. Só para segurança. James sugeriu que fossemos de carro até lá, mas eu recusei. Ele riu da minha situação com a polícia e sugeriu outra opção: o caiaque do pai dele. No começo, estávamos rindo, curtindo a aventura, mas conforme avançávamos no lago, ficamos mais quietos. Acho que os dois perceberam o quão idiota era aquilo, mas ninguém quis dar para trás. O sol já tinha quase se posto, dificultando a visibilidade. Não estava escuro total, pois algumas casas iluminavam o lago, mas ainda assim era desconfortável. Quando nos aproximamos, conseguimos ver a casa. Era enorme, como as outras, mas claramente mal cuidada. O cais estava metade submerso, e a luz havia parado de piscar. A princípio, planejamos amarrar o caiaque no cais, mas ele estava muito instável. Felizmente, a margem do lago não era tão alta, então conseguimos subir por ali. A adrenalina estava a mil. James queria ir embora e chamar a polícia, mas eu lembrei que não tínhamos sinal de celular e precisaríamos voltar até a casa dele para isso. Disse que já tínhamos explorado muitos prédios abandonados antes e que não era diferente. Ele não ficou feliz com essa lógica, mas concordou. Entramos pela janela e, para nossa surpresa, a casa estava completamente vazia. Não apenas abandonada, mas vazia mesmo. Sem móveis, sem objetos pessoais. Como se ninguém tivesse morado ali. Procuramos a escada e subimos com cautela. A luz piscava do segundo andar, e fomos em direção ao quarto de onde ela parecia ter vindo. Pressionei o ouvido na porta, mas não ouvi nada. Olhei para James. Ele acenou com a cabeça, e eu abri a porta devagar. O quarto também estava vazio, com uma única exceção: uma lanterna projetor voltada para a janela. Na hora, percebi que aquilo era uma armadilha. James também entendeu e saiu correndo sem nem tentar ser silencioso. Assim que me virei para segui-lo, ouvi o barulho de uma porta se abrindo atrás de mim e passos rápidos vindo em minha direção. Corremos pela casa, saindo pela janela por onde entramos. Enquanto fugíamos, percebi que o caiaque tinha sumido. E então, de repente, uma figura surgiu correndo da lateral da casa. Era grande e rápido. Sem hesitar, James se jogou na água, de roupa e tudo. Sem pensar, fiz o mesmo. A água estava congelante, mas não liguei. Nadei o mais rápido que pude. O trajeto parecia interminável, mas, impulsionados pela adrenalina, conseguimos chegar à casa de James. Arrastamos nossos corpos para o cais e corremos para dentro, trancando tudo antes de ligar para a polícia. Demorou quase 1 hora para eles chegarem. Quando finalmente foram até a casa investigar, não encontraram nada. Nenhum sinal de que alguém tivesse estado lá recentemente. Nenhum rastro, nenhuma pegada, nada. Apenas uma casa vazia. Os policiais ficaram irritados
e nos deram um sermão. Os pais de James ficaram ainda mais furiosos e nunca mais me convidaram para a casa do lago. James disse que seus pais estavam ameaçando processar a cidade e a polícia por negligência. Quanto a mim, até hoje não sei o que aconteceu naquela noite. Quem estava naquela casa? O que estavam planejando? E, mais importante, o que teria acontecido se não tivéssemos corrido? Meus amigos acreditam que era uma armadilha, mas que o responsável desistiu no último momento. Eu prefiro não pensar no que poderia ter acontecido.